Olá, queridos estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Mauro Marcel e estarei aqui acompanhando a interação no chat. Eu sou professor de língua portuguesa e neste momento vou ter muito prazer em conversar com você. Participe com calma, vai lá, pega o celular, pega o caderno, liga a televisão no canal adequado, acompanha pela TV por aqui e vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje, claro, com ela, a professora Tayana. Olá, alunos da terceira série da EJA, acompanhe as nossas aulas, separa aí o seu material, porque a gente tem uma aula bem especial para falar com vocês. Hoje o assunto é conexão e depressão, e eu acredito que conexão lembra alguma coisa, depressão, todo mundo conhece esse assunto, é um assunto um pouco delicado de falar, mas é preciso, né? É preciso falar. A gente precisa discutir esses assuntos. E já para vocês, ó, separa o caderno aí, o professor Mauro vai ler para vocês qual o objetivo da aula de hoje, para que a gente comece essa aula com bastante tranquilidade. Vamos lá? Objetivos da aula de hoje, aula conexão e depressão, tema importantíssimo, né? Reconhecer em textos argumentativos relações lógico-discursivas entre assunto, tema, tese e tipos de argumentos e estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a sua continuidade a partir das atividades do caderno do aluno Aprender Sempre, né? Um material que a gente está usando aqui para colaborar com as aulas do EJA. A habilidade está aí. Localizar e interpretar informações em um texto para apresentar uma opinião e construir a argumentação. A argumentação é tudo importantíssimo. Exatamente. Então, qual o nosso objeto de estudo? É o texto, né? Qual texto? Um texto que é argumentativo. O texto argumentativo, ele é escrito com a intenção de te convencer sobre algum assunto, uma opinião que você tenha sobre algum assunto. Então, eu vou escrever um texto argumentativo com a intenção de te convencer a pensar ou a refletir sobre o assunto que está sendo falado. Então, isso é argumentar, né? Eu trazer a minha opinião e trazer a reflexão. Então, não é um texto que apenas traz uma informação, mas ele apresenta uma opinião. Por isso que tem lá tema, tese, né? Tipos de argumentos, como que esses argumentos vão se organizar no texto de forma que me convença. Então vamos aos conteúdos de hoje. Leitura e análise de texto, mau uso nas redes sociais, agrava sinais depressivos nos jovens. Então a gente vai ler esse texto que foi escrito por Pedro Ezequiel. Dentro desse texto, a gente vai observar qual é o tema, qual é a tese, quais os argumentos e os elementos coesivos de substituição. O que seria elementos coesivos de substituição? Para eu não repetir uma palavra, eu uso um sinônimo, eu uso pronome, ela, ele, enfim. Então, elemento coesivo, ele contribui para que você não fique falando a mesma palavra, muitas vezes deixando o texto maçante. Então, para você que quiser, eu não quero só a aula, eu quero pesquisar lá no material, na sua escola, com certeza tem, a sequência de atividade 1, as aulas 4 e 5, o tema e os articuladores textuais, páginas 9 a 11, aí do caderno Aprender Sempre, que foi de onde a gente retirou o material para usar na aula de hoje. Então, essa é a referência que vocês podem pesquisar, buscar na escola de vocês, tudo bem? Então, a gente vai começar já essa aula a partir de uma reflexão. Se a gente vai trazer um texto argumentativo sobre um tema, a gente precisa refletir primeiro para depois começar a leitura. Então eu vou começar com uma pergunta que eu vou deixar para vocês e depois a gente vai comentar sobre essa pergunta. Então a pergunta é: de quantos likes você precisa? Eu vou deixar aí 30 segundos para vocês pensarem de quando vocês publicam lá alguma coisa na internet, seja lá qual rede social, quantos likes vocês precisam ter? Isso é importante? Como que se dá isso? Eu vou deixar aí 30 segundos e a gente já volta. Vamos lá?
Pessoal aqui participando com a gente, falando, muitos likes, nenhum like, vários, depende da rede social, muitos. Bom, tá variado, professora Tayana, muitos likes. Então vamos ver, né? Muitos likes, né? Quando você... Depende da rede. Depende da rede. Eu acho que assim, eu também sou assim. Quando, botando na mão do meu microfone. Quando eu publico quando eu publico em uma determinada rede social, eu espero que tenha muito mais likes, muito mais visualização do que em outras, por exemplo. Será que o pessoal é assim desse jeito? Então vamos pensar aqui juntos, né? Quando você publica alguma coisa, quando você expõe alguma coisa, quem precisa validar isso? É você. Então, de quantos likes você precisa? De um, do seu like. Então, você precisa se valorizar, você precisa se amar, quer dizer. Por que eu preciso ser validado o tempo inteiro pelo outro? Ah, eu tenho não sei quantas curtidas no Instagram. Nossa, eu me senti tão mal agora, professora. Eu gosto de receber like quando eu posto lá, né? Eu vejo crescendo. E tem até um termo para quando a gente posta alguma coisa e as pessoas não curtem. Flopar. Flopar. Eu tô na crista da onda, sou jovenzinho. Quando você publica algo e ninguém curte, pessoal, os jovens... Não eu, porque eu não sou tão jovem. Os jovens chamam de, olha, sua publicação flopou. Ou seja... Ninguém curtiu. Ninguém curtiu. Então, mas isso não Só precisa de um. Do seu. Do seu like. Então, você precisa se aceitar, né? Se entender, se colocar. Porque faz muito mal para você, ter algo validado da sua personalidade, do que você publica, você depender do outro. Mas, se a gente depender o tempo inteiro da opinião do outro... a gente vai entrar em depressão. O Clóvis de Barros, eu vi uma palestra dele, ele falando que quando a gente depende do outro, para tudo que a gente vai fazer, a gente se pauta na opinião do outro, nós somos escravos. Exato, a gente não age de maneira autônoma em momento algum, depende sempre da validação do outro. Então, quem não é autônomo, quem sempre precisa do outro para ter permissão para fazer algo, é escravizado. Então, é interessante você não depender do like das outras pessoas. Exatamente, ser livre, né? Ser um ser humano livre. E tem tudo a ver com a aula de hoje, tá? Essa questão, né, de quantos likes você precisa. Por quê? A gente vai conferir lá na tela com vocês que o mau uso de redes sociais agrava sinais depressivos nos jovens. Segundo um estudo da Universidade de Londres, 12% dos usuários considerados moderados e 38% dos que fazem uso mostram sinais de depressão mais graves. Então, quanto mais eu dependo da internet, quanto mais eu dependo dos likes, né, das outras pessoas, quanto mais eu fico viciado nisso, eu tenho tendência a ter depressão, eu tenho tendência a ficar numa situação de invalidação total e cair em uma depressão, porque eu dependo sempre do like do outro, né? Ou seja, quanto mais tempo eu passo nas redes sociais, quanto mais eu publico dependendo da opinião dos outros, mais depressivo eu fico. Você tem condições, né? Resumo, probabilidade maior. Eu tô aqui sublinhando o que você falou, né? Tô repetindo, mas é porque é importante. Choca, mas é isso. E tem outro dado muito importante. Olha só, primeiro a gente fala aí dos usuários, quanto mais ele depende da internet, pior a situação. Ele tem mais condições de ter depressão, de desenvolver. Agora vamos ver um outro dado. Mau uso de redes sociais agrava, né, os sinais depressivos nos jovens. Adolescentes do sexo feminino apresentam 2 vezes mais chances de terem depressão ao utilizarem redes sociais. E agora eu vou defender a minha causa, pode voltar para mim. Por quê? A mulher, né, na questão da visão ali, do visual, ela é muito mais cobrada, né? Ela tem que ser bonita, ela tem que estar com o corpo perfeito, ela tem que estar com o cabelo, sei lá. Então, olha a cobrança. Eu vou puxar a sardinha, né? Por favor. Porque a cobrança, né, aí para o feminino é muito maior. E as adolescentes têm muito mais chance, porque se expor, tem que estar bonito o tempo todo, o cabelo tem que estar escovado o tempo inteiro, né? Tem que estar feliz o tempo todo, tem que estar com a pele perfeita, com o corpo perfeito, com a roupa da moda. Gente, é muita coisa para a gente dar conta. Então, ter que mostrar uma vida perfeita custa caro. E a gente vai observar mais um pouquinho essa questão, lendo agora, sim, esse texto. Agora a gente vai partir para a leitura. A gente já fez a reflexão dos dados que são apresentados no texto que vocês viram agora. Então, se você não teve tempo de anotar, fica tranquilo que o texto agora vem completo para a gente, tá? Então, acompanha aí a leitura em podcast desse texto aí. Mau uso de redes sociais agrava sinais depressivos nos jovens. Vamos lá? Mau uso de redes sociais agrava sinais depressivos nos jovens.
Segundo o estudo, meninas são mais afetadas pela conexão entre mídias sociais e doenças psicológicas, por Pedro Ezequiel. Na era do troco likes, me segue que eu te sigo de volta e muitas retuitadas, a depressão é quem está se conectando aos jovens que mais usam as redes sociais, principalmente as garotas. Segundo o estudo da Universidade de Londres, adolescentes do sexo feminino apresentam 2 vezes mais chances de terem depressão ao utilizar redes sociais do que os homens da mesma faixa etária. Entre garotas de 14 anos, cerca de 75% sofrem de depressão por baixa autoestima, insatisfação com sua aparência e por dormir 7 horas ou menos por noite. Os pesquisadores analisaram os processos que poderiam estar ligados ao uso de mídias sociais e depressão e descobriram que 40% das meninas e 25% dos meninos tinham experiências de assédio online ou cyberbullying. O levantamento ainda aponta que 12% dos usuários considerados moderados e 38% dos que fazem uso intenso de mídias sociais mostraram sinais de depressão mais graves. Para completar essa relação, no final do ano passado, a Universidade da Pensilvânia comprovou, pela primeira vez, uma conexão da redução de bem-estar com o uso do Facebook, Snapchat e o Instagram. Como vocês podem ver, esse texto traz muitos dados nos convencendo de que mau uso de redes sociais pode levar à depressão, inclusive num número muito maior as meninas. E a gente vai começar delimitando, fazendo as perguntas para a gente ir encaixando. Primeira coisa que a gente precisa analisar em um texto é o tema do texto. Eu falei tudo aqui de uma vez, a gente vai fazer separadinho. Então, qual seria o tema desse texto, né? Tá falando sobre o quê? Então, eu olho para um texto, eu preciso identificar primeiro qual é o tema gerador ali, o principal, o que está falando, qual é o tema desse texto que a gente acabou de ler. Olhem lá na tela, vê se vocês conseguem responder. Será que eles conseguem responder, professor Mauro, direto? Vamos ver assim? Será que sim? Tem a ver com rede social. Você está falando rede social. Né? Tá falando... Redes sociais. Internet, então... rede social. Redes sociais, rede social. Mas se relaciona assim, a rede social é muito legal. Não, Problemas no uso da rede social. Então, o problema, né? O que causa essa depressão nos jovens, fazendo essa associação, né, da depressão nos jovens e o que está causando isso? O que pode ser um fator da nossa sociedade atual que está causando depressão nos jovens, está focando para esse público, né? Porque é verdade, né? Desculpa interromper, professora, que a rede social causa esse problema em todas as faixas etárias. Sim. Mas esse texto específico foca-se nos jovens, né? Mas como se trata de uma aula da EJA, eu vou trazer aqui, não é uma pesquisa, tá? É só a parte, assim, tem a aula e eu estou só trazendo atenção para esse ponto. Eu discutindo com os meus alunos do 9º ano passado, ano retrasado, acho que foi o ano retrasado. E eu falando, você fica no celular o tempo inteiro, tal, e eles me disseram a seguinte frase, que eu, assim, né, a seguinte colocação, que eu nunca me esqueci. Professora, quando eu chego em casa, meus pais estão no celular o tempo inteiro. Eles não me dão atenção. Minha mãe não sai do celular, minha irmã... E aí teve uma reunião mesmo na escola de conselho, e tinha uma mãe que o tempo inteiro ela ficou no celular, ela não olhava para lugar nenhum, só para o celular. E às vezes a pessoa está tão... né? Então, que sirva para a gente também, apesar de estar falando dos jovens, né? Enfim, nós somos jovens, né? Que sirva para todo mundo, e a gente perceber também o quanto esse texto nos convence de que tem alguma coisa errada aí, né? E eu estou aqui falando com vocês, estou aqui mexendo no celular, mas eu estou vendo a participação dos nossos alunos, nossos estudantes, pessoal do EJA. E é importante essa diferença, né? Porque a gente está falando com o pessoal mais adulto, o pessoal de um pouco mais de idade, não vou falar velho, um pouquinho mais de idade, né? E quem tem a nossa faixa etária, a gente tinha o hábito de vou chegar em casa para entrar na internet. Hoje ninguém mais entra na internet. Hoje a internet está por aí. A gente se desconecta, a gente sai em algum momento. E falando nisso, né, semana passada a gente teve aí um pane, né?
Sim. Nossa. É verdade, aquele dia que caiu Sim, tudo, né? né? Caiu Então, tudo. caiu O que vocês fizeram, gente, quando caiu tudo? Então, Olhou o céu, nossa, as pessoas podem se comunicar pessoalmente, exatamente. né? Então, pensando... Foi até a cozinha, encontrou a mãe. Quanto tempo, mãe? Nossa, que legal a senhora aí, né? Então, teve um pânico que trouxe algumas consequências e uma reflexão também pra gente. Uhum. Agora, a gente falou do tema central, falando da depressão, e a tese. O que seria a tese? Qual a ideia que o texto defende? O texto quer nos convencer de quê dentro dessa história toda? Então, vamos pensar juntos, ó, a tese do texto. Os jovens são, né, as usuárias jovens, as meninas, são as mais afetadas pela conexão entre mídias sociais e doenças psicológicas. Então, está defendendo que as meninas são as mais afetadas e vai provar com dados, aí vem a argumentação, né? Então, olha lá no texto, lá em vermelho, ó, a depressão é quem está conectando aos jovens que mais usam as redes sociais, principalmente as garotas. Essa é a tese do texto. O texto inteiro vai defender essa ideia. Então, isso é tese, a ideia que o texto vai defender. Acho que ficou bem claro agora. E quais são os argumentos que são utilizados para a defesa dessa ideia? Então, uma coisa é eu defender, eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que as meninas, porque é eu assim, acho. porque é. Porque é assim, porque eu acredito. Então, eu tenho que ter base. Os meus argumentos, eles têm que convencer o outro. Então, tem que ter base científica, de dados, de especialista no assunto, né? Então, eu vou pedir para trazer a tela para mim, para eu falar uma coisa bem importante quando eu trabalho com os alunos nas escolas. Traz a tela para mim, por favor, para poder... Isso, obrigada. Para sempre deixar claro. Quando você vai escrever um artigo de opinião, trazendo para a escrita, você tem que trazer um dado científico, a fala de um especialista, porque o cara passou a vida inteira pesquisando sobre aquilo, tá? Então, tem ali base científica ou dados que você tira. Não só porque eu acho, vai ficar sem peso o seu texto. Então, quanto mais você trouxer dados que comprovem o que você está falando, que você não está delirando ou está tendo ideias aí ao léu, vai dar peso para a sua escrita. Então, olha lá o que eles vão fazer ali no texto, né? O escritor, na verdade, que faz esse texto. Segundo um estudo, olha um argumento lá, em verdinho. Segundo um estudo da Universidade de Londres, adolescentes do sexo feminino apresentam 2 vezes mais chances de terem depressão ao utilizarem as redes sociais do que homens da mesma faixa etária. Então, aí eu tenho uma comprovação. Então, eu tenho um argumento de autoridade. Por que de autoridade? Porque eu tenho uma instituição que traz esse argumento comprovando, e agora entra de comprovação, ó, olha lá. Entre garotas de 14 anos, cerca de 75% sofrem de depressão por baixa autoestima, né? Insatisfação, essa parte de azul aí, ó, tá? Com aparência, por dormir 7 horas ou menos por noite. 40% das meninas, em azul de novo, ó, tem, né? E 25% dos meninos tinham experiências de assédio online ou cyberbullying. Então, enquanto as meninas 40%, os meninos 25%, um número menor do que o das meninas. Por que é um argumento de comprovação? Porque eu fiz uma pesquisa, né? Eu tabulei essa pesquisa e a gente chega a essa comprovação por dados científicos que eu tenho realmente um número maior de meninas tendo experiências complicadas na internet. Ou seja, eu não tenho uma prima que está com depressão, porque sofreu assédio. Pode até acontecer de você ter, mas você não pode usá-la como comprovação. Você tem que usar dados, né? Porque a gente não tem como chegar o mundo inteiro, o Brasil inteiro, a professora, o professor, não tem como checar essa informação. Exatamente. Esta, da Universidade de Londres, a gente tem como checar. Exatamente. E tem mais lá, ó. 12% dos usuários considerados moderados e 38% dos que fizeram mau uso, né, das mídias sociais mostraram sinais de depressão graves. Então, pode botar lá na tela para mim, por favor. E aí você tem em azulzinho ali os argumentos de comprovação, porque são dados, né, tabulados, pesquisa. E, de novo, lá em verde, a Universidade da Pensilvânia comprovou, esse é um argumento de autoridade, eu trago alguém que é especialista no assunto, pela primeira vez, uma conexão, né, da redução do bem-estar
com o uso do Facebook, Snapchat e Instagram. Então, depois você pode pegar e baixar os slides lá no nosso repositório e dar uma olhada com calma, todo esse texto estruturado e onde está a tese, onde estão os argumentos, sabendo que o que está em azul, como eu coloquei ali, é de comprovação, comprova, e o que está em verdinho, ele vem trazendo a fala de um especialista e a gente chama de argumento de autoridade, tá bom? Então, se tiver mais dúvidas, depois você dá uma olhadinha. E a gente vai partir agora para um outro ponto do mesmo texto. Na expressão jovens que mais usam as redes sociais, a palavra jovens ela é substituída por outras. Identifique os termos que se relacionam com jovens do sexo feminino e sexo masculino. Então, para eu não repetir a palavra jovens, eu vou usar outras durante o texto. E agora eu vou mostrar para vocês com muita calma, para a gente começar a ver onde estão essas palavras. Olhem lá. Eu tenho jovens em negrito no primeiro parágrafo, Eu tenho jovens. E depois eu tenho lá garotas, para eu não repetir a palavra jovens. Depois eu tenho adolescentes do sexo feminino. Eu coloquei tanto garotas como adolescentes do sexo feminino da mesma cor, só para identificar que se refere a garotas, certo? É um grupo. E depois tem homens da mesma faixa etária. Então eu tenho jovens, e depois eu vou separando garotos e garotas no texto, tá bom, gente? E a gente continua. Garotas de novo, para eu não repetir. Meninas e meninos. Então, olha, eu vou voltar. Homens da mesma faixa etária. Eu estou me referindo a meninos. Isso. Certo? Garotas e meninas lá de novo em rosa. Eu estou me referindo a adolescentes do sexo feminino. Então, eu uso adolescentes do sexo feminino, garotas e meninas para falar a mesma coisa. Isso para não repetir a palavra jovens a todo momento. Já viu se eu ficasse colocando jovens, então garotas, 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 garotos, garotos, garotos na redação? Fica feio o texto, a redação ficaria pesada. A redação, na verdade, é uma reportagem, mas enfim, Tô falando, o texto ficaria pesado, Ficaria pesado o texto se eu repetisse as mesmas palavras o tempo inteiro. Então, quando você for escrever um texto, pense em usar sinônimos, outras palavras, para não ficar repetitivo e chato na escrita, tá? Então, vocês pegaram, essa é a parte de conectivos que a gente falou lá no início da aula. Então, para não repetir uma palavra, então depois vocês podem olhar também no slide com calma e pegar lá as que se referem ao sexo feminino, masculino e como que eles organizaram o texto de acordo com a pesquisa, tá bom? E aqui, para encerrar, podemos dizer que o autor ele rompe com as regras de formalidade. Por quê? O que seriam as regras de formalidade? Que se tratar ali de uma reportagem, tinha que ser, começar o texto todo cheio de dedos, mas não é bem isso que acontece. Ele usa algumas falas que poderiam fugir à formalidade. A norma formal, a norma culta, a norma formal, na verdade, é quando você vai para uma entrevista de emprego, você vai usar a língua numa forma padrão, não vai falar igual você fala dentro de casa, entendeu? Nós vai e a gente fuma, que às vezes acaba saindo. Não, tá? Então é a norma padrão da língua. Então ele vai romper com isso. Eu vou mostrar para vocês onde. Ele coloca lá no verdinho, vamos voltar lá para a tela. Na era do troco likes. Então, esse troco likes, ele está aí de propósito para aproximar o público jovem dessa leitura. Segue que eu te sigo de volta, aí muitas retuitadas. Gente, se a pessoa não entender muito de rede social, não entende nada desse primeiro parágrafo. É verdade. A língua padrão, ela tem que tentar falar com todos. Quando ele fala retuitadas, troco likes, é para um pessoal cada vez mais iniciados, Mas tem gente que não sabe do que está se tratando, Ou seja, ele está tentando aproximar deste público que sabe. O que é troco likes? Retuitadas, Quando você retuita, troco likes, eu te dou um like, você dá um like. É para o usuário de uma rede social, o Twitter, E me segue que eu te sigo de volta, que é muito o Instagram. Isso, Instagram. Uma das redes sociais que pararam. Twitter também é isso, Twitter também é assim. Segue que eu sigo de volta, Então, tudo bem, não tem nada demais a gente ter aí uma rede social, não é isso, mas é a forma com que é usada, certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido o que é tema, tese,
Quais são os... Então, pega bem a aula aí, ó. Tema, tese, argumentos e os conectivos que a gente usa para não ficar repetindo a mesma palavra no texto, tá bom? Então, essa é a intenção da aula de hoje, mostrar como que o texto está estruturado e quais são os recursos aí que aparecem no texto e como identificá-los, tá bom? Se vocês quiserem fazer mais atividade, tem aí, ó. Responda as atividades do caderno do aluno, das páginas 11 a 14, tá? E qualquer dúvida, o seu professor de língua portuguesa... né? E um desafio para vocês, gente. Continue elaborando o projeto de texto com o tema uso da internet. Você vai elaborar. Coloque uma tese, né? Os termos são as palavras-chave do texto. Um argumento, dois argumentos, pelo menos, então você vai iniciar o seu projeto de texto com uma tese, né? Com os termos que você vai definir e com dois argumentos. Então, o uso da internet dentro desse tema, o que eu posso defender? Tá? E os termos, o que eu tenho que saber para escrever esse texto? Quais são os temas que serão abordados? Por exemplo, internet é uma palavra que vai estar em voga e assim por diante, tá? Dúvidas? Falem com o professor de vocês, não se esqueçam, tá bom, gente? Então foi isso a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Comece a fazer o projeto de texto, porque faz toda a diferença. Você pegar, vou falar sobre isso, o tema é esse, e assim por diante, tá? Façam isso que vai dar muita diferença na redação de vocês. Então, essa é a aula de hoje e espero que vocês gostem. Avalie a nossa aula, professor Mauro, obrigada. Eu que agradeço, professor. E até a próxima, gente. Tchau. Tchau, tchau.